O reino de Deus deve ser o foco. O reino de Deus foi um dos grandes temas de Jesus. Dentro do meio do povo de Deus, nos dias de hoje, muitos nem sequer sabem o que é o reino de Deus. Este reino que já de agora deve estar dentro de nós, mas que atingirá o seu clímax com a vinda gloriosa de Jesus e a manifestação dos filhos de Deus. A vinda de Jesus glorificado nos seus santos, como vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Será que a gente entende isso? O sentido profundo de sermos corpo de Cristo? Será que a nossa expectativa se resume somente a ir para o céu e estar ao lado de Cristo? Ou será que tem algo mais? Este é um vídeo explicativo falando um pouco sobre este canal, os objetivos deste ligados às necessidades que vivemos nesses dias. Não somos ligados a nenhuma denominação ou grupo religioso. Este canal é resultado de anos de busca, pesquisa, oração com conteúdo de irmãos do mundo inteiro, nuvens, testemunhas fiéis. Em alguns estudos, citaremos fontes ou pessoas, mas que não necessariamente endossamos ou concordamos com todas as suas crenças ou opiniões. Tem muita coisa maravilhosa, preciosa que será mostrada aqui. A palavra de Deus fala que, infelizmente, nos dias que a gente vive hoje, que antecedem a volta gloriosa de Jesus, seriam dias de muita apostasia, mesmo no meio do seu povo, aqueles que deveriam estar esperando e se preparando para a sua volta, mas que, ao contrário, estariam negando-o. O amor um para com os outros esfriando, será que se achará fé quando da sua volta? Obras mornas, irmãos mornos, nem quente, nem frios. Sacerdotes que deveriam estar oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis ao Senhor. Nos dias de hoje, muitos do povo de Deus têm abandonado o Antigo Testamento. Não percebem a importância dele e sua revelação através de Jesus Cristo. Uma pergunta que devemos fazer é se o nosso Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Será que ele mudou? Será que os seus planos mudaram ou ele é um só? Acreditamos que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus do Novo Testamento. Dos discípulos, Pedro, João, Tiago, Paulo, a sua palavra também é uma só. O Antigo Testamento é o Novo encoberto, escondido, e o Novo Testamento é o Antigo revelado. Precisamos da plenitude de ambos. Como entender o livro de Apocalipse sem a ligação completa com o restante da palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamentos? Como entender o que são primícias, as festas de Israel, Jesus glorificado na igreja, a igreja nele e no Pai também, o tabernáculo, o templo, o serviço dos sacerdotes, os sacrifícios e muito mais. Jesus era um rabi, mais que isso, filho de Deus. Ele respirava a palavra de Deus, tudo o que ele dizia, cada palavra, tinha fundamentos e raízes provenientes do Antigo Testamento. Ele é fiel testemunha de um projeto que começou bem antes da sua vinda. Pois é, o nosso Deus declara o final pelo começo, como diz em Isaías capítulo 46, verso 10. Precisamos muitas vezes deixar para trás coisas que aprendemos com nossos pais espirituais, às vezes se é que podemos chamar de pais, as tradições humanas que se misturam com as coisas de Deus, como Abraão pela fé deixou sua parentela na terra de Ur, dos caldeus, para iniciar uma jornada longa que passou por muitos percalços, dificuldades, até ver o nascimento do Filho da promessa. Como Jesus falou, são dignos dele aqueles que abandonam sua casa, seu pai, mãe, irmão, irmã. Podemos alongar a lista aqui, abandonar nossas tradições, a religião morta, a nossa zona de conforto, como o povo no deserto, sair do acampamento e seguir a nuvem e a direção do Senhor, de acordo com o que Ele estiver querendo fazer em nossas vidas. Estima-se que hoje existem mais de 20.000 denominações no meio cristão. Somos hoje um povo dividido. No livro de Lamentações de Jeremias, naquele momento difícil onde Jerusalém e o povo de Judá estavam indo a cativeiro, momento em que as outras 10 tribos de Israel já tinham sido levadas a cativeiro há muitos anos atrás. Então vemos no livro de Lamentações a descrição do povo e da cidade de Jerusalém. Lamentações capítulo 4, verso 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom,
como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Então, hoje vivemos este momento, pedras do templo espalhadas, momento de cativeiro antes da volta de Cristo. O povo de Deus, em sua própria visão ótica, pensa que é rico, que tem tudo, ou sabe de tudo, mas como vemos em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Agora, pela visão e ótica de Cristo, como ele diz, és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então vemos a importância de buscarmos a mente de Cristo, do Criador, de entendermos a sua mente, olhar as coisas com a sua visão. Isso se consegue através da sua palavra. Não podemos fazer isto ignorando o Antigo Testamento. Infelizmente, mesmo dentro do povo de Deus há pouco entendimento. É muito importante que possamos crescer espiritualmente e nos revestirmos do caráter de Deus, pois entendemos que apenas com essa maturidade, como que é de um filho primogênito aprovado, seremos participantes deste mais alto chamado de Deus para nós, que é de reinarmos com Cristo. Existem 4 métodos de interpretação das Escrituras já há muito tempo utilizados pelos rabis e que a gente certamente pode tirar alguns ensinamentos deles. O primeiro é o Peshat, o método literal, superficial, direto. O segundo é o Remez, vem de alegoria, vai além do literal. O terceiro é o Derash, é um método comparativo, comparam-se palavras, textos similares, paralelismo, para daí se achar o significado da palavra de Deus. Finalmente temos o quarto, são segredos, coisas profundas que Deus guarda escondido em sua palavra. Mas podemos perguntar, e Deus esconde alguma coisa? Vemos em Mateus capítulo 13, verso 13, Jesus falando, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Também em Provérbios capítulo 25, verso 2, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então entendemos que o Senhor quer que a gente o busque as coisas do seu reino profundamente. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versos 7 e 8, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Então temos o chamado no livro de Hebreus para avançarmos. No capítulo 6, verso 1, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e etc. Hoje em dia se fala muito em palavras práticas, como fazer isso, alcançar aquilo, como deixar de fazer isto para alcançar aquilo outro. Tudo isso é muito bom, mas muitas vezes devemos ter cuidado com coisas que podem só estar trazendo justificação para a carne, como fala em Hebreus capítulo 9, versos 9 e 10. A palavra de Deus fala também em buscar raízes. A planta sem raiz, ela morre. Precisamos nos fortalecer no conhecimento e na palavra de Deus. Como diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é como uma espada que penetra fundo em nossas vidas. Não podemos ficar no superficial. Todos os 4 métodos de interpretação bíblica descritos anteriormente são bons e nos trazem ensinamentos importantes. Nós precisamos avançar, buscar o profundo, principalmente os 2 últimos métodos. Como disse o autor de Hebreus, precisamos sair dos fundamentos da doutrina e avançar em direção ao reino de Deus. Por que será que Israel teve que passar por um caminho mais longo para chegar à Terra Prometida? Já se perguntou por isso? Êxodos capítulo 13, versos 17 e 18. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho,
e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, irmãos, como a gente vê, às vezes o caminho mais longo é o mais apropriado para gerar em nós raízes profundas, aprendizado, experiências, o aprendizado no deserto, na dependência e direção do Senhor. Só depois, nos tempos de Davi, que o povo de Israel iria conquistar os filisteus definitivamente. Sabemos que os filisteus foram o maior inimigo do povo de Deus no Antigo Testamento. Significa o nosso desejo carnal, humano, que deve ser vencido. Para vencer a carne só estando fortalecido, bem armado. Às vezes a palavra de Deus parece, às vezes até que não tem sentido, não é mesmo? Vejamos aqui como faz uma árvore para dar frutos, né? Ela primeiro cria raízes profundas, né? Raízes para baixo e frutos para cima, né? Diz assim até Isaías no capítulo 37, verso 31. Devemos ser esse rebento do tronco de Jessé, renovo frutífero. Outro exemplo, o grão da semente precisa primeiro morrer, né? Para termos vida, precisamos primeiro morrer e negar a nós mesmos. Então a vida vem pela morte. Outro exemplo, os menores serão os maiores e vice-versa. Faz sentido, né? No reino de Deus, os maiores serão os menores. Os últimos também serão os primeiros e vice-versa, né? Então, mais são os filhos da solitária do que a da casada. Alegra-se estéril, amplia a sua tenda. Assim como diz Isaías, capítulo 54, versos 1 e 2. Então, chega um momento em nossa vida espiritual que se a gente não tem raízes profundas, a gente corre um grande risco de cair. Meus irmãos, e quantos têm caído nesses dias de hoje? Mas que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Quantos nasceram dentro do meio cristão, desde crianças, se apartando agora da fé e buscando outros caminhos? Precisamos conquistar terreno, terra, áreas de nossas vidas que ainda estão cativas ao inimigo. E digo isso para mim também. Que seja um lugar destinado ao estudo, meditação sem agressões, brigas. Críticas e sugestões são bem-vindas, estamos todos em uma jornada. Espero que buscando atingir o alvo, que é o crescimento, para alcançarmos um lugar junto a Cristo no seu reino maravilhoso. E ele vem para buscar não aqueles que têm um grande conhecimento disso ou daquilo, mas aqueles que têm aprendido com ele a amar, a perdoar, buscando crescimento espiritual, negando-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento pleno da estatura e do amor de Deus em Cristo Jesus. Se a nossa doutrina, conhecimento não estiver nos levando a conquistas através do amor, perdão, misericórdia, em vão nossa casa está sendo construída. Diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento.